A Rússia está na boca do mundo. A guerra na Ucrânia despertou uma grande curiosidade sobre o maior país do mundo. Por que é que olhamos para a Rússia como uma ameaça? Por que é que a Rússia desconfia do Ocidente? Por que raios é que invadiram a Ucrânia? Até onde pode ir Putin? Só conseguimos uma visão mais equilibrada e concreta se olharmos para a raiz dos problemas. E para isso, meus amigos, temos a história. Vamos fazer um resumo muito breve de uma longa história da Rússia e de Rússia em mais um episódio de A História Explica. Vamos começar pelo que nos dizem os gregos e os romanos sobre o território que hoje conhecemos como Rússia. Pelos vistos, Heródoto, considerado pai da história, diz-nos que viviam lá os sármatas, guerreiros ferozes, e as amazonas, guerreiras lendárias, que viviam numa região de fronteira muito longínqua das civilizações do Mediterrâneo. De lá chegavam cereais, escravos e medo, muito medo. Se quisermos encontrar o início da Rússia, temos de começar por Kiev, na atual Ucrânia. Foi lá que os normandos, os homens do norte, mais conhecidos por vikings, se misturaram com os eslavos e fundam um reino com capital em Kiev. Fazem comércio de escravos e peles com Bizâncio, atual Istambul, na Turquia, e são conhecidos como remadores, que os bizantinos chamavam russos. Por isso, o primeiro reino russo surgiu na atual Ucrânia com os vikings misturados com os eslavos. E será um rus de Kiev que se converte ao cristianismo no século X, um tal de Vladimir, mas atenção, converte-se ao cristianismo ortodoxo, dirigido pelo patriarca de Bizâncio, e são dois sacerdotes ortodoxos, Cirílio e Metódio, que misturam o grego, o latim e o hebraico, e criam o alfabeto cirílico, que ainda hoje os russos utilizam. Durante a Baixa Idade Média, a capital transfere-se para Moscou e passamos a ter o reino da Moscóvia, que basicamente permaneceu afastado da Europa. Muito cristão e muito frio, as coisas só voltam a aquecer quando, em 1453, os turcos otomanos conquistam Bizâncio e acabam com aquele que era o antigo Império Romano do Oriente e capital dos cristãos ortodoxos, o que foi uma ótima notícia para os russos. Moscou podia declarar-se como a terceira Roma. A primeira tinha sido Roma, a segunda Constantinopla ou Bizâncio. E para não haver dúvidas, Ivan III casa com a filha do último imperador bizantino. Aparecem assim os czares, que basicamente quer dizer Césares, ou seja, os imperadores, e um dos primeiros é logo Ivan o Terrível, que apesar da má fama para o Mar Negro, bem como iniciar relações e contactos diplomáticos com o Ocidente, adivinham, terrível, vai ser responsável pelo alargamento a leste para a Ásia, nomeadamente para a Sibéria, e pela estratégia geopolítica da Rússia, que ainda hoje Putin coloca em prática. Em vez de esperar ser invadido, Ivan vai conquistar território para colocar a máxima distância entre Moscou e o Ocidente, de referir que entre Berlim e Moscou é tudo plano, não há uma única montanha ou elevação. É no século XVII que os Romanov tomam o poder na Rússia, numa altura em que o principal poder na zona era a Polónia, que saqueiam e incendiam Moscou. Parecia que a Rússia tinha os dias contados, mas na mesma altura começou a Guerra dos 30 anos. Talvez a primeira guerra europeia e mundial por causa da religião. Esta guerra devastou a Europa Central, nomeadamente os Estados alemães e a Polónia, o que deu algum descanso à Rússia. O século XVIII é o século da vingança da Rússia. Tem duas grandes lideranças, Pedro o Grande e a Catarina também a Grande. O czar Pedro vai mudar a capital para uma cidade junto do Mar Báltico, constituída sobre um pântano e sobre os ossos dos construtores russos chamada São Petersburgo. Sim, Pedro tinha um ego gigantesco. Consolida a economia russa, faz uma grande viagem pela Europa incógnito, pensava ele, onde entra em contacto com o iluminismo europeu, promovendo assim uma modernização da Rússia e, uma vez mais, uma aproximação ao Ocidente europeu. Catarina a Grande foi mesmo grande. Era uma princesa alemã que casou com o czar Pedro III. Começou por fazer um golpe de Estado para que fosse ela a governar. Pedro III morreu poucos dias depois, misteriosamente. Ou talvez não. Catarina vai conquistar a Bielorrússia, a Ucrânia, a Crimeia no Mar Negro e funda assim a cidade de Odessa e Kherson, que temos visto nas notícias. Esmaga os polacos, que será partilhada em 1794 entre russos, prussianos e os austríacos. A Polónia só volta a aparecer como nação independente após a Primeira Guerra Mundial, em 1919. Escusado será dizer que os polacos e russos não gostam muito uns dos outros. Catarina transformou a Rússia numa potência europeia, respeitada pelo Ocidente, mas o fim do século XVIII traria a Revolução Francesa. E no início do século XIX, a França era dominada por Napoleão, que vai conquistar toda a Europa, Rússia incluída. E entra em Moscou e os russos pegam fogo à cidade. Queimam os campos todos para que os franceses não tenham o que comer. A famosa política da terra queimada russa, que vai ser repetida com os exércitos nazis em 1942.
Napoleão não tem outro remédio senão voltar para a França com o Cesar Alexandre I, à perna. Aliás, juntamente com prussianos e austríacos, entram em Paris num cavalo chamado Eclipse, oferecido por Napoleão. No início do século XIX, o século da Revolução Industrial, a Rússia era uma das grandes potências, principalmente por ter o maior exército, mas não vai conseguir acompanhar o desenvolvimento dos países ocidentais. Altamente industrializados, era um império atrasado, dominado por elites aristocráticas que exploravam até a exaustão a maioria do povo russo. Por isso, não foi de estranhar que durante a Primeira Guerra Mundial se tenha dado a Revolução Russa em 1917, que coloca no poder pela primeira vez um partido comunista liderado por Lenin. A Rússia mergulha numa guerra civil terrível e passa a chamar-se URS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de referir que os tratados de paz da Grande Guerra tinham ressuscitado a Polónia e a metade ocidental da Ucrânia tinha passado a ser polaco. A metade oriental era da URS. Lenin morre em 1924 e sobe ao poder Stalin, que promove uma acelerada industrialização, bem como um verdadeiro massacre ao povo russo. Em 1939 faz o impensável, alia-se a Hitler, para invadir a Polónia, ficando com parte oriental que adivinhem continua a parte ocidental da Ucrânia, e deixa campo aberto a Ocidente para Hitler, atacar a Holanda, a Bélgica e a França. Ainda tenta conquistar a Inglaterra, que resiste, virando-se então para a União Soviética, que foi invadida em 1941, e de novo a estratégia de Ivan resultou. A distância da estepe russa e o general inverno frio russo, mas principalmente o enorme sacrifício do povo soviético, cerca de 25 milhões de mortos entre 1941 e 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética alarga a sua influência para todo o leste europeu, até Berlim, 1800 km separam Moscou do Ocidente. Começa a Guerra Fria e a ameaça de uma guerra nuclear sem vencedores. A União Soviética conseguiu competir como os Estados Unidos a nível espacial, do armamento e até no desporto, mas as prateleiras dos supermercados estavam vazias e as condições de vida do seu povo eram péssimas, e na década de 80, com a perestroika de Gorbachev, o caldo entornou, caiu o muro de Berlim, a Alemanha reunificou-se e em 1991 a União Soviética deixava de existir. As antigas repúblicas socialistas soviéticas, como a Ucrânia, tornavam-se independentes e cheias de ressentimento perante comunistas e russos. Das cinzas da União Soviética surge a Federação Russa, que mergulha numa crise económica e social gigante. Em 1999 sobe ao poder Vladimir Putin, antigo espião da KGB, que vai alternando entre presidente e primeiro-ministro de forma a perpetuar-se no poder e dar uma aparência de democracia à Rússia. Os preços altos do petróleo e do gás vão sustentar o crescimento económico da Rússia e, de novo, a tentativa de repor a distância para o Ocidente, que, entretanto, tinha reduzido para cerca de 300 km. Moscou. Estes desejos de Putin levam a que muitos países que fazem fronteira com a Rússia tenham pedido adesão à NATO e à União Europeia, de forma a sentirem-se protegidos do gigante russo. Putin protesta e, quando a Geórgia, em 2008, pede a adesão, Putin invade, deixando os turcos em alerta total. Depois interfere na Ucrânia quando os ucranianos votam num presidente pró-Ocidente em 2014. E ajuda com as tropas e armas, a maioria russa, no Donbass e Longstak, Ucrânia, a se revoltarem até por fim no dia 24 de fevereiro de 2022. Depois de ter reconhecido essas repúblicas como independentes, ataca e invade a Ucrânia, arrastando o mundo para uma crise económica e geopolítica como já não se via há muito tempo na Europa. Parece que Putin quer voltar ao tempo da Grande Rússia de Pedro, Catarina e Alexandre I. Aliás, a estátua de Pedro o Grande no seu gabinete é elucidativo da sua admiração por esses tempos de grandeza histórica da Rússia. Aproximam-se tempos difíceis e, apesar de todas as incertezas que o futuro nos apresenta, uma certeza é clara: o mundo nunca mais será o mesmo.